Olá meninas, tudo bem com vocês? Nós viemos gravar um vídeo aqui muito especial para vocês. Hoje nós viemos trazer um topo que tá muito tendência, um topo em acetato, tá? E que tá saindo bastante aqui no nosso ateliê. A gente tá meio corrido aqui o nosso dia, mas nós tivemos que fazer uma pausa para poder gravar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí. E vocês vão gostar muito, tá bom? A gente veio montar um topo para o Dia das Mães, como já foi dito. Nós vamos montar esse topo com acetato, tá? Esse modelinho que vocês estão vendo aí na nossa capa. E, gente, aqui tá saindo demais, tá? Então, nós vamos começar aqui com a nossa base, né, que já tá feita, tá? Como eu sempre gosto de fazer, esse é um bolo de 20 centímetros, tá bom? A altura dele vai ficar mais ou menos 11 centímetros de altura e a largura dele é 20 centímetros. Então, como eu falo pra vocês, eu sempre gosto de deixar uma margenzinha aqui, olha. Aqui tá 20, deixa eu ver, 20,45, tá? Então, vamos arredondar aqui pro meio, 20,5. Pra começar, é muito fácil, gente, fazer esse topo em acetato. Aqui eu encontro facilmente na minha região, tá? E espero que também vocês consigam encontrar aí, mas vocês podem encontrar na casa de confeiteiro, em papelarias especializadas, né? Para papéis especiais, enfim. Então a gente vai aqui selecionar, vamos fazer aqui um círculo, tá? Esse círculo vai ser a nossa base de acetato, tá bom? Olha, uma coisa muito interessante para os topos em acetato e para os topos shapes também, sempre deixar o acetato maior do que a altura do bolo, tá? É uma das regras assim que eu acho muito importante, porque o acetato, ele quase não vai aparecer nas fotos, então o que vai ficar destacado vai ser o que vai ficar aqui dentro, tá? Então, é muito importante que o acetato, ele passe da altura do bolo, para que quando você colocar os componentes aqui dentro desse acetato, fique um topo bonito, um topo virtuoso, tá bom? Ele não é para ser usado muito em cima, então ele vai ficar bem rente ao bolo, à altura do bolo, tá? Aqui a gente vai usar 17 centímetros, para a largura do acetato, tá? Ele vai ficar meio oval, tá bom? Porque o nome não vai ser só um nome, vai ser 2 nomes aqui dentro. Então, uma regra que eu também acho muito importante, deixar meio centímetro para cada lado, sobrando, tá? A gente nunca vai fazer 20 centímetros de acetato igual no bolo, então a gente vai deixar meio centímetro para cada lado. Então, se o bolo é 15 centímetros de largura, então você vai fazer o seu acetato com 12, tá? Então, aqui, como ele é 20, então a gente vai fazer ele com 17, tá bom? Deixa eu só... Isso, 17. Vamos começar pelos componentes das bordas do acetato. Perdão. Vamos começar pelo nome, tá? Porque os componentes vão ter que só complementar o nome que vai vir dentro, tá? Então, o nome aqui que foi escolhido pelo pai é Mãe Fran, tá? Aí, agora a gente vai escolher uma fonte da sua preferência. Aqui eu tenho várias fontes, então às vezes eu fico meio em dúvida na qual que eu vou usar. Mas tem uma que eu gosto de usar muito, principalmente para esses topos assim que vão ficar o nome bem em destaque. Eu nem sei pronunciar muito bem ela, é a Cointa, se não me engano. É isso. É coito. É algo assim. Ó. Mas aí eu vou testando, gente. Se eu não gostar dessa fonte, eu posso escolher muito bem outra fonte,
Tem outra aqui também que a gente gosta de usar bastante, que é a Charila. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ó, ela também fica linda. Mas a minha escolha de hoje vai ser a coita, tá? Então, eu vou desagrupar esse nome, porque eu achei que o M ficou um pouquinho distante do A. O F também, eu não quero que ele fique grudado com o R, tá bom? Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Eu vou ajustando conforme eu acho bonito, tá, gente? Então, isso é a meu critério. Então, caso vocês não queiram fazer isso, tá bom? Fica a critério de vocês. Então, eu vou aqui agrupar. Tá? Vou colocar mais ou menos da forma que eu quero. Vou agrupar novamente. E agora eu vou deslocar. Como eu já falei, acho que eu já falei aqui pra vocês, eu sempre gosto de deslocar a fonte antes de recorte para colocar as demais camadas, porque eu acho ela, assim, quando ela vem pronta, eu acho ela muito fininha. Então, geralmente eu coloco aqui 0,5, 0,6, então eu vou vendo se ela vai ficar fina ou não, tá? Pra facilitar na hora do meu recorte. Então, deixa eu ver aqui. Ó. Eu achei que ficou legal, tá vendo? Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha a espessura desse recorte para esse recorte. Como a diferença de uma para outra. Então, com esse deslocamento, eu acho que fica mais seguro pro recorte e também na hora de eu tirar o meu papel da minha base, eu acho que fica visivelmente mais bonito, tá? Mas isso também vai de critério de vocês, né? De acordo com o que vocês acham bonito, tá bom? Eu faço dessa forma porque eu acho bonito dessa forma, tá? Então, eu vou aqui novamente agrupar. Vou agrupar aqui também. E agora, eu vou trazer esse nome aqui pra dentro. Ó. Deixa eu ver se ficou bom. Então, eu vou ajustando, olha, tá vendo? Vou ajustando. A cor que vai ficar aqui dentro vai ser um acetato vermelho, na cor vermelha. Então, eu vou meio que colocar aqui no preenchimento de cores, um vermelhinho, mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu vou colocar só vermelho aqui na frente. Eu vou colocar aqui mesmo com preenchimento. E aí, eu vou deslocar esse nome, tá? Eu vou deslocar ele porque eu quero que tenha uma basezinha no fundo também, não quero que fique somente o acetato. Então, eu vou verificar a cor também que eu vou querer, que vai combinar, tá? Porque assim, eu vou verificando as cores que fica melhor. Mas, às vezes, o cliente quer, eu quero dessa cor, eu quero com essa cor. Aqui, o pai me deixou livre para escolher, ele só quer o nome vermelho, tá bom? Para combinar com a cor do bolo que ele escolheu, tá? Então, eu vou combinando aqui as cores para chegar no resultado que eu acho que fique legal, tá? Então, quando o cliente não me faz essa exigência de cores, então eu vou combinando a cor que fica, que eu acho que vai ficar legal, que vai ficar interessante, tá? Deixa eu ver aqui. O rosinha não, vai deixar o acetato meio apagado. Eu gostei dessa, que é um tomzinho mais terroso. Eu acho que eu vou usar a Saara aqui no fundo, laminado na frente e o Saara atrás. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um vermelhão aqui pra ver se vai destacar. Ó, tá vendo como vai ficar bonito? Vou deixar assim. Então, eu vou agrupar para que ele não saia, não fique escorregando. E aqui do lado, eu vou compor o topo com algumas flores, tá?
Eu aqui tenho uma seleção de flores espirais. Foi flores que eu peguei da internet, moldes que eu peguei da internet, no Google especificamente. E fui compondo aqui as meus flores espirais. Eu tenho outro também, mas esse aqui é o meu xodó, meu queridinho. Então, os meus preferidos é esse primeiro molde aqui e o segundo esse, tá? Então, eu deixo salvo aqui na minha galeria, porque sempre que eu preciso, corro aqui e faço a minha florzinha, né? Porque fica mais fácil, já deixei rastreado, enfim. Então, a gente vai usar essa florzinha aqui, tá? Eu quero algumas florzinhas não muito pequenas e também não muito grandes. Então, eu também vou mesclar essas cores, tá? Vermelho e Saara para ficar aqui do lado. Ó, eu já conheço mais ou menos o tamanho dessa flor, então eu vou escolher aqui um tamanhozinho médio. Mas eu vou deixar o molde disponível para vocês, tá? E aí vocês vão verificando o tamanho que você achar bonito. Então, porque assim, como a gente já trabalha com um bom tempo com uma coisa, a gente já conhece mais ou menos o tamanho. Então, eu vou querer umas maiores e outras menorzinhas. Como o molde vai ficar para vocês, então vocês depois vão poder testar o tamanho dessa flor aqui, tá? E ver o que vai ficar de acordo com o tamanho do seu bolo, tá? Porque como eu falo, tudo tem que ser proporcional ao tamanho do bolo. Então não adianta você querer colocar uma flor muito grande e ficar absurdamente grande em cima do teu bolo. Então tem que ser uma harmonia. Você tem que saber harmonizar muito bem o teu topo, tá? Porque às vezes eu vejo alguns topos que ficam muito grandes, os objetos ficam muito grandes, então não fica muito bonito visivelmente no bolo, tá? Então você tem que fazer tudo proporcional ao tamanho do bolo. Então por isso que eu gosto de utilizar esse auxíliozinho aqui da minha base, desse bolo aqui fake, porque dessa forma eu vou ter uma noção de tamanho e aí eu posso estar fazendo a composição desse topo tranquilamente, tá bom? Aqui eu vou querer uma outra vermelha. Eu acho que eu vou colocar essa daqui, tipo uma cor de vinho. Acho que eu vou mesclar 3 tipos de cores. Um vermelho meio que vinho, outro vermelho mais sangue. E uma da mesma cor do fundo do deslocamento, que é o Saara que eu vou utilizar, tá? Isso, eu vou colocar aqui. Porque eu não tenho isso, dessa cor. Vou usar 3 tipos de cores, tá? Pra colocar aqui nas minhas florzinhas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Esse processo de criação, gente, realmente é um pouquinho demorado, tá? Mas eu amo fazer esse processo. Aqui também eu tenho uma outra seleção de galhos, né, de folhas, porque eu gosto muito, gente, de deixar tudo salvo pra na hora que eu precisar eu correr lá na página e eu achar o meu arquivo, porque fica mais fácil do que toda vez você precisar estar rastreando um objeto, principalmente aqueles objetos que você utiliza bastante, tá? Então eu vou utilizar esses 2 tipos de folhas aqui de folhagem para combinar com o meu topo, dar uma delicadeza no meu topo, tá? Gente, deixa eu ver bem aqui. Se eu colocando uma camada de lamicote atrás, vai ficar bonito. Esqueci de desagrupar. Vamos ver aqui, porque agora me estralou aqui uma ideia, porque a gente pode colocar vermelho na frente e no deslocamento a gente pode usar dourado. Ou dourado na frente, ó, dourado na frente e o vermelho atrás. Porque como eu falei, esse pai ele não fez exigência, eu acho que assim combinou mais, né? Ele não fez exigência assim, eu vou querer, a primeira camada eu vou querer dessa cor e a segunda camada eu vou querer dessa cor. Não, porque algumas pessoas vêm e já me passam um roteirinho pronto do que elas querem. Mas esse pai ele não estipulou, ele falou que só queria bastante vermelho para combinar com a cor do topo, do bolo, perdão.
Então, vamos lá. Acho que vai ficar dessa forma mesmo. Acho que eu gostei mais dessa. Deixa eu ver aqui de novo, pra tirar a dúvida. Deixa eu copiar bem aqui. Duplicar aqui pra ver qual que vai ficar melhor. Porque esse topo aqui eu tô criando com vocês, viu? Juntamente com vocês. Ainda não tinha feito a arte dele antes. Então, a gente vai ver qual que vai ficar melhor. Então, esse processo aqui eu acho mais demorado, assim, por conta disso. Porque eu vou testando algumas cores, tá? Eu acho que a gente vai ficar com essa primeira aqui, opção mesmo. Gostei mais dela, tá? Na frente, lamicote dourado e no fundo, vermelho, tá bom? Vamos aqui para a parte das folhagens. Como que eu gosto de medir as folhagens? Da mesma forma, tá? Que eu tenho uma base das flores, por exemplo. Essa florzinha aqui, ela vai ficar mais ou menos 3 a 4 centímetros. Ó, ela fica mais ou menos desse tamanho, tá? Então, o que que eu vou fazer com relação às minhas folhas? Eu já tenho esse tamanho, gente, porque como eu falei, eu já sou acostumada a trabalhar com esse molde e eu sei qual o tamanho mais ou menos que ele vai ficar eu colocando aqui para recorte, tá? Então, por isso que eu tenho mais ou menos essa base de tamanhos. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou posicionar a outra florzinha. Menorzinha, acho que eu vou colocar essa menorzinha. Ó, isso daqui vai ficar mais ou menos desse tamanho. Então, ó, eu já sei mais ou menos quanto que vai ficar das minhas florzinhas, né? E aí eu vou compondo os galhos, ó. Eu não vou querer essa flor muito grande, essa folha, perdão. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Esse galinho também, eu não vou querer ele muito grande, porque eu vou fazer assim, ó, a composição. Vamos pintar essas bolinhas aqui, para que a gente tenha uma ideia melhor do que eu tô falando, para vocês meio que entenderem. Ó, vai ficar uma folhinha aqui, uma flor, outra florzinha vai ficar aqui, e a outra florzinha vai ficar aqui. Tá? Eu tô fazendo assim, colocando as bolinhas, somente para explicar para vocês, tá? Com relação aos tamanhos das flores, tá? Mas como assim, como eu falo, a prática nos leva à perfeição, né? Então, como eu já tenho bastante prática, já sei mais ou menos como que vai ficar o tamanho de cada peça, então às vezes eu não faço esse tamanho aqui de bolinhas, eu já vou logo de uma vez, tá? Aqui eu vou inverter a posição do meu galinho. Ó, é importante isso também, tá? Que vocês invertam, às vezes, a posição do galinho para que ele não fique somente para uma direção, tá? Ó, deixa eu colocar aqui novamente. Isso. Tá vendo que essa pontinha aqui, ela tá voltada mais para dentro? Então, eu coloquei uma para dentro e a outra pontinha ficou pro lado de fora, tá? Eu acho que eu vou fazer a composição dessa forma. Talvez eu coloque mais alguma aqui, mas vai ser bem pequenininho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu agrupar aqui novamente para não sair a nossa marcação. Eu acho que assim fica melhor. Deixa eu ver se aqui fica melhor no salmão, já que a gente mudou a cor aqui do fundo. Gente, às vezes eu falo sozinha mesmo, tá? Assim, quando eu tô compondo alguma coisa, eu acho que assim ficou mais harmônico a cor. Porque como eu falei pra vocês, isso vai depender muito do que vocês vão querer pro topo, né? As cores que vai compor o topo. Então, a paleta de cores é muito importante para que vocês
saibam combinar as cores entre si, tá? Então, esse aqui, como não me deu paleta de cores, o que ele preferiria, então a gente vai ter que compor. Então, é muito importante que vocês façam esse joguinho aqui de cores, sempre fiquem testando cores para que o topo fique algo harmônico, tá? Tanto nas peças quanto na coloração. Então, esse aqui vai ser nosso topo, tá? Acredito que eu vou colocar mais duas florzinhas aqui embaixo, mas algo bem pequenininho mesmo, para não ficar muito chamativo, né? Vamos chamar mais atenção pro nome em si. Então, como a gente já tem um buquezinho lá em cima, então a gente pode fazer outro buquezinho aqui, só que mais simples, né? Mais menorzinho, tá? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Ó. Do fundo. Ó. Tá vendo? Então, vai ficar outras maiores aqui em cima e outras menorzinhas aqui embaixo, tá? A gente vai salvar esse topo, lembrando que a gente vai deixar disponível para vocês. E a gente vai partir para a montagem. Algumas pessoas me pedem, eu queria ver o recorte, de como que faz o recorte. Gente, quem me acompanha aqui desde o começo, sabe que eu trabalho com a máquina Silhouette, tá? Então aqui tá um pouco assim, meio na correria, então a gente tá cortando alguns papéis ali na máquina, então a gente não vai ter como cortar todo de uma vez para vocês verem, tá? Mas no próximo eu prometo que eu vou colocar um vídeo mostrando como que é o recorte na máquina. Os primeiros vídeos que a gente fez, se não me engano foi o primeiro ou foi o segundo, tem sim uma partezinha que a gente mostra a máquina recortando, mas são máquinas da Silhouette, então quem trabalha com máquina Silhouette já sabe mais ou menos como que funciona o processo. Quem gostaria de trabalhar com as máquinas Silhouettes, basta você entrar aí no YouTube, em outros canais, e pesquisar lá como que é o recorte nas máquinas Silhouettes, que vai aparecer vários vídeos para você ver, tá bom? Então a gente vai recortar aqui, tá bom? E vamos para a parte da montagem, tá? Deixa eu só aqui colocar as outras duas florzinhas que foram acrescentadas. Eu vou só diminuir aqui o tamanho, tá? Vamos colocar pro recorte agora. E aí a gente vem logo em seguida mostrando para vocês como que vai ficar a montagem. Bem, meninas, nós já estamos aqui com os nossos objetos recortados. E algumas meninas vieram me perguntar lá no Instagram como é que eu tô fazendo a higienização dos nossos topos, né? Aqui a gente sempre tem duas bases aqui no nosso ateliê. A gente tem uma que é para montagem dos topos de bolos, que essa daqui pode ver que tem bastante cola, mas a gente utiliza essa para montagem dos topos e uma outra base para fazer alguns recortes, convites, enfim. E aí, o que a gente antes a gente sempre higienizava com paninho, né, enfim. E agora a gente tá higienizando, olha, com o álcool em gel. Então, todos os trabalhos que a gente tá fazendo, geralmente a gente corta todos os topos que a gente tem pelo horário, por exemplo, de manhã ou à tarde. Então, a gente recorta todos e aí a gente parte pra montagem. Então, a gente tá fazendo essa higienização, tá? Com o acetato, nós também estamos fazendo a mesma coisa, tá? No acetato, a gente não tá utilizando o álcool em gel, porque para não atrapalhar com relação à cola, tá? A cola que a gente usa no acetato é a cola de silicone, então a gente percebeu que meio que não tá pegando quando a gente passa o álcool em gel. Então a gente vem, higieniza aqui, ó, tá? Na partezinha de cima. Tirar aqui na parte de trás também. Aí vocês esperam, tá, o álcool em gel secar um pouquinho, porque ele fica com um pouquinho de resíduo, tá? Então a gente tá tomando os devidos cuidados, tá bom? Aqui o acetato, na dúvida de vocês, eu acredito que vai ser uma das dúvidas de vocês, quantas vezes que eu passei a lâmina para recortar o acetato? Esse acetato que eu uso, ele é o 0,25 milímetros, tá? Ele vem pra mim numa folha 30 por 45.
Então, eu não sei como é que vocês vão conseguir aí na cidade de vocês, se vocês conseguem ter acesso a esse tipo de material com facilidade. Mas uma outra opção é aquele acetato para bolo, porém ele vem no rolinho, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Quando chegar em casa, se vocês não conseguirem encontrar esse, que vem já na medida 30 por 45, se vocês não conseguirem encontrar ele, vocês podem estar utilizando aquele que vem no rolinho, que muitas confeiteiras utilizam para bolo. Então, vocês podem estar esticando ele numa base, colocando os pezinhos em cima para que ele fique assim, ó, retinho, tá? E como ele é mais fino, vocês podem estar utilizando 2 camadas de acetato. Então, cola as bordas com a cola silicone e aí colam um em cima do outro, tá? Esse aqui, ele é bem firme, tá? Como eu falei pra vocês, é o de 0,25 milímetros. Eu não sei qual a espessura daqueles de confeiteiro, porque eu nunca utilizei, tá? Esse aqui eu utilizo 4 passadas com a lâmina de corte profundo, tá? Caso vocês utilizem a automática, que ela é um pouquinho mais delicada, vocês podem estar colocando 5 a 6, tá? Então, eu uso lâmina 6, velocidade 3 e força 33 e 4 passadas para essa espessura de acetato, tá? Caso vocês utilizem um outro, vocês precisam fazer o teste, tá bom? Para ver quantas passadas vai pegar e qual a melhor configuração para recorte dele. Deixa eu só passar aqui novamente o papel para tirar um pouquinho do resíduo. Pronto. Nós vamos começar pelas flores. Aqui tá o nosso molde recortado. Esse daqui foi aquele molde grandinho que a gente fez, o maior. A gente já fez aqui as outras, ó, para adiantar. Então, as outras aqui já estão recortadas. Então, essa daqui é uma flor espiral normal. Vocês vão começar a bolear aqui a partezinha de dentro, tá? Vai enrolando. Aí, quando chega assim, mais ou menos nessa quantidade, eu tiro. E aí, dou um pouquinho de espaço pra florzinha dentro, olha. Vou soltando as pétalazinhas dela bem devagarzinho. Ó, pra que ela não fique totalmente unida. Então, eu vou soltando aqui as pétalazinhas dela, ó, pra que ela vá se abrindo, tá? E aí, vou enrolando ela aqui, apoiando com o dedão e o outro dedo, que vocês quiserem utilizar esse. Eu gosto do dedão do meio. E aí, vou enrolando. Ó. E aí, eu vejo, vou soltando um pouquinho, vejo se tá bom o tamanho. E aí, vou passar minha cola quente. E pronto. Tá? Ficou a minha florzinha. Repetir esse mesmo processo nas demais flores. Agora, a gente vai aqui pra parte do nome. O nomezinho a gente fez em laminado, papel laminado. Esse papel laminado é o de 240 gramas que eu utilizo, tá? Esse daqui eu coloco sempre na lâmina 6 ou 7, na força 33 e uma passada. Só se a minha lâmina estiver um pouquinho desgastada, eu coloco 2 passadas para que ele saia o recortezinho perfeito, tá? A gente vai colocar fita banana aqui atrás, porque eu quero colocar uma camada, diferença para outra. Ó, vou colocando. Meninas, tá vendo esses cantinhos aqui? Eu sempre gosto de colocar um pedacinho de fita banana bem fininho, para que eles não fiquem soltos, tá? Então, eu sempre coloco aqui, ó, bem nas pontinhas, para que ele não fique solto,
tá? E que fica um efeito bonito, porque a gente encontra alguns topos por aí que às vezes as pessoas não colocam a fita banana direito e aí a gente não dá aquele efeito bacana, não fica aquele efeito bonito, tá? Então é porque às vezes esquecem de colocar um cantinho ou outro e aí o topo fica com a pontinha arrebitadinha pra cima. Então eu particularmente não gosto, tá? Então eu sempre tento cortar a fita banana o mais fino possível. Uma dica que eu dou pra vocês é como eu fiz aqui, ó, no canto. Eu cortei um pedaço de fita banana e aí passei o estilete e aí fica bem fininho, ó. A gente fica bem fácil, bem prático. Então, pra gente que trabalha assim com uma grande quantidade por dia, é muito fácil, tá? E fica rápido, tá bom? E aí eu venho aqui com o auxílio de uma pinça, centralizo bem a minha letra. E aí, ó, pressiono. Tá vendo como eu falei sobre as pontinhas aqui, ó? Elas ficam firmadinhas, elas não ficam arrebitadas pra cima, porque tem um auxílio da fita banana e ela fica bem coladinha. Centralizo. Então, a gente colocou fita banana aqui. E aí, a gente vai tá colando o nome também. Aí vocês vão me perguntar, Elaine, como é que eu vou fazer com o acento do mãe? Porque ele é bem fininho, quase que não vai pegar a fita banana. Então, o que que você faz? Eu venho com a cola branca, tá? Algumas meninas usam cola pra tecido. Eu particularmente não gosto muito. Aqui eu encontro essa com facilidade, então eu prefiro optar por essa cola branca, tá? Então, caso vocês não tenham ela aí e gostem de usar a cola pra tecido, tá? Tudo bem. Então, ó, eu venho e colo ela com a cola, tá? Pra ficar seguro e não perder, porque se a gente colocar um bem fininho aqui, pode correr o risco dele sair, tá bom? Aí, eu vou colocar a fita banana aqui atrás também. Aqui eu já posso colocar assim um pouquinho mais espaçado, tá? Porque como ele não vai precisar do auxílio de outros nomes, ó, perdão, o auxílio do laminado, né, a primeira camada, então ele pode ficar um pouquinho espaçado que não tem problema, tá? Então, meninas, depois que a gente colocou toda a fita banana, tá? Como eu falei, não precisa colocar como na primeira camada de cima, porque a primeira camada a gente precisa ter um cuidado para que todas as letras fiquem bem firmes. Já aqui você pode colocar um pouquinho mais espaçado. Então, eu venho aqui, ó, centralizo o meu acetato, tá? Aqui na marcação da base, deixa eu... Centralizo ele aqui, e aí eu venho com o nome... E com o auxílio das minhas marcações aqui da base, eu vou tentar centralizar aqui o nome, ó. Tá vendo? Centralizei a basezinha aqui e a outra base aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tentei deixar o máximo possível centralizado. Então, agora a gente vai fazer aqui a composição das flores. Eu cortei um pouquinho de flores passando a mais, porque eu sempre gosto de modificar, nem sempre o primeiro projeto fica tão bom. E aí, eu coloquei aqui mais duas florzinhas. Deixa eu tentar aqui, mais ou menos, colocar o desenho. Deixa eu ver se ficou bom. Pronto, agora eu acho que ficou bom, tá? E aqui eu vou passar cola quente, no fundinho aqui. Olha, nas flores 3D, eu gosto de passar cola quente, tá? Pra grudar no acetato, porque elas são um pouquinho mais pesadas.
Então, a cola silicone, ela não me dá tanto sustento assim com objetos mais pesados, tá? Então, por isso que nas flores eu prefiro colocar cola quente. Não precisa exagerar também, tá? Basta colocar um pinguinho. Ó. Olha, meninas, tá vendo como que fica? Tá? Eu organizei aqui como eu achava que ficaria melhor. No fundo ele fica assim, tá bom? Agora a gente vai colar a parte das folhagens. A parte da folhagem também, eu gosto de fazer um testezinho antes, ó, pra ver como é que vai ficar. Pra ver como que vai ficar as folhas. Se eu achar que ficou legal, aí eu colo. Se não, eu só modifico a posição das mesmas, tá? Aqui eu acho que ficou legal. Então, novamente com a cola, pouca cola, tá, gente? Não precisa exagerar na cola, porque algumas meninas às vezes falam, ai, a minha flor não saiu bonita, saiu com muita cola. É porque às vezes você coloca aí um pouquinho mais de cola do que o necessário, tá? Então, a cola quente, basta você colocar um pouquinho que ela já cola, tá? Olha, meninas, depois de colado, fica assim, tá? Aqui eu vou colocar algumas pérolazinhas. E para as pérolas, como eu falei, eu utilizo a cola silicone. Eu gosto muito dessa Tech Bond, mas quando eu não consigo encontrar ela, eu compro essa outra aqui que eu não sei. É cola do artesão, não sei qual é a marca dela, enfim, mas só vem o nomezinho aqui em cima, cola do artesão, deixa eu ver. Não tem nome, mas eu gosto desse daqui também, tá? Então, eu vou colocar alguns pinguinhos aqui em cima, ó, em lugares estratégicos, bem pouco mesmo, foi até exagerado, mas a gente pode tirar. A gente pode vir aqui com o auxílio da pinça, ó, tirar o excesso de cola, tá? E aí, com a própria pinça, a gente vem com a meia pérola e coloca nos lugares onde a gente pingou a cola. Se eu ver que ficou pouco, eu venho ajustando. E aí, aqui eu espero a secagem, tá? Pra que a gente possa colar o palitinho atrás. Para os topos shakes e os topos em acetato também, eu gosto de utilizar 2 palitinhos, gente. Por quê? Porque o acetato, apesar dele ser resistente, eu não confio só colocar um palitinho aqui, por exemplo, aqui em cima. Eu não confio muito, tá? Então, eu prefiro colocar 2. Um na extremidade e o outro na outra extremidade. Aqui, olha, não sei se vocês dão de perceber, eu cortei esse segundo acetato para que ele não ficasse aparecendo na parte de cima aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar um até lá em cima das minhas flores e o outro aqui até pertinho do galinho. E aí, se vocês veem, ó, aqui, eles vão ficar bem paralelos um ao outro, tá? Então, quando a confeiteira for colocar o topo no bolo, ou até mesmo quem não tem experiência, vai ficar bem certinho, porque as duas pontas aqui embaixo estão do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou virar aqui o meu topo. Vou virar ele aqui. E aí, eu vou passar cola. Ó, vou colocar até aqui em cima essa primeira parte. Até aqui em cima, ó. E aí, eu venho, marco com o dedo até onde vai ser a minha quantidade de cola, tá? Onde eu vou poder colocar a cola aqui, ó. Tá? Então, daqui pra cima, a gente vai colocar a cola silicone, tá? E aí, eu venho e colo.
E aí eu venho com o outro, tá? Coloco aqui no mesmo tamanho aqui embaixo. E aí vou segurar com o dedo, ver até onde vou colocar a cola. E aí, ó, venho novamente, centralizo. E aí, eu colo, tá? Lembrando sempre, olha, utilize sempre as marcações da base, gente, olha. Sempre as marcações da base. Tá vendo que o meu palitinho ficou bem centralizado? Viu? Bem retinho com a base. E aqui embaixo também, ó. Esse aqui eu vou precisar segurar um pouquinho aqui em cima, pra que ele fique firme. E já que a gente volta com o topo pronto e como eu finalizo eles aqui pra entrega, tá? E aí, agora, gente, ó, tá finalizado o nosso topo, tá? Ó, finalizadinho, tá? E aí, aqui, a gente sempre utiliza, a gente tá utilizando pra colocar aqui embaixo, papel filme, tá? Só que nós estamos aqui sem o papel filme, porque a gente não conseguiu encontrar aqui próximo, tá? E aí, o que que a gente fez nesses últimos 2 topos? A gente utilizou um saquinho, aquele saquinho que a gente coloca as tags, tá? Pra não ir solta. A gente utilizou o saquinho. Ó. Cortamos aqui as 2 bordas. Porque com papel filme não, a gente basta enrolar aqui e já fica enroladinho. Então, como que nós estamos fazendo a higienização desse palitinho aqui embaixo? Eu, particularmente, não gosto de utilizar luvas porque a gente perde o tato. Então, como a gente trabalha com cola silicone, então suja muito. Então, a gente sempre lava as mãos quando é nesse processo aqui. A gente pinga o pinguinho de álcool em gel. E aí, a gente vem, ó, higienizando o palitinho, tá? Higienizou aqui, e aí espera secar, tá bom? Depois que secar, nós vamos vir enrolando o papel filme. Ó, aqui a gente já enrolou esse outro lado. Então, como que nós fazemos? A gente pega aqui com o papel plástico, né? A gente teve que improvisar. Mas com o papel filme, basta a gente encostar a pontinha aqui que ele já sai colando, tá? Esse aqui a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas dá pra fazer, tá? Aqui. E aí a gente vem enrolando. Lembrando com as mãos higienizadas, tá, gente? E aí vem com a fitinha. E aí, quando a gente entrega o topo para as nossas clientes, a gente fala, olha, basta você tirar o palitinho, tá? Que tá aqui em cima. E aí, caso você queira passar um alquinho, mas já tá higienizado. Aqui a gente faz entrega dos nossos topos assim, numa folha, tá? Então, pra ficar firme aqui em cima da nossa folha também, a gente vem com a fita e aí prende aqui embaixo, ó, tá? Pra ficar presinho. Eu gosto de utilizar essa fita crepe porque na hora que solta aqui, ele não gruda tanto no papel, então sai com facilidade. Aquela transparente, ela gruda muito e às vezes corre risco até de grudar no próprio palitinho, tá? E esse aqui foi o nosso topo. E eu espero que vocês aproveitem. Lembrando que vocês podem colocar só o nome mãe, o nome da pessoa que vai aniversariar, tá bom? Então, a gente fez assim a pedido do nosso cliente, tá bom? Então, vai da criatividade de vocês. Deixa o like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E o molde desse topo vai ficar aí nas descrições, tá bom?